Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live nesta terça-feira à noite, 19 horas, dia 15 de setembro de 2020. Quero dar muito boas-vindas a todos aí que estão sempre conosco aí, interagindo, conversando e falando sobre os assuntos pertinentes aí, principalmente políticos, que fazem o nosso dia a dia e a mudança que a gente espera aí para nosso cotidiano, né? Deixa eu chamar aqui o Rodrigo Livramento, que vamos bater um papo hoje sobre privilégios. E deixa eu só guardar um momento aí. Fala, doutor Rodrigo Livramento. Grande, Boa Leandro, noite. tudo bem? Boa noite, Tudo boa noite. certo? Estamos aqui, né, para mais uma live. Tu já tá cá aqui. Quantas lives já foram? Nem lembro mais, mas não foi tantas assim. Acho que já chegou umas 20 só. Só. O pessoal que deve estar ficando enjoado já, mas tudo bem, né? É só o começo. Faz parte, faz parte. Tem que falar, né? Não tem Faz. muito o que fugir e é bom para as pessoas também. Eu acho que essa interação é interessante. Até a pandemia nos impõe algumas restrições, mas eu acho que a pessoa que pretende representar as outras pessoas, ela deve satisfação a essas pessoas. E eu Claro. acho até para quem está nos escutando e tiver oportunidade, quiser escutar, às vezes tem oportunidade de conhecer um candidato, seja ele a executivo ou a legislativo, é interessante chamar o candidato, buscar, conversar com ele, entender as propostas, porque afinal de contas, se ele vai te representar, você tem que ter um alinhamento de ideias, tem que ter um alinhamento de pessoas. E eu acho que as redes sociais, as lives também proporcionam isso de alguma medida. Sim. A gente tenta ser mais específico porque o tempo é curto, né, nas lives, mas como você falou, né, inclusive amanhã à tarde eu vou receber mais um jovem aí que quer trocar ideia. Então, nossas redes sociais estão sempre abertas aí. Imagino que você também está recebendo aí muitos contatos para fazer esses bate-papos e explicar um pouquinho melhor como a gente trabalha, quais são as nossas propostas, nosso propósito e realmente de fazer uma nova política aqui em Jaraguá do Sul, né? Mas, Rodrigo, por favor, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí vamos dizer, para os meus amigos, depois eu me apresento rapidamente para os teus amigos, e aí a gente começa sobre o assunto da noite. Legal, legal. Eu acho que tu já me conhece há algum tempinho, né? Mas para quem ainda não conhece a gente, eu acho que isso é sempre válido. Eu tenho 25 anos, a minha formação é toda na área jurídica. Eu estudei Direito, me formei em Serviços Jurídicos, estudei nos Estados Unidos também na área jurídica e hoje faço pós-graduação em Escola Austríaca, que além de Ciências Políticas também acaba envolvendo um pouco a área jurídica. E é interessante isso porque, apesar disso, eu nunca participei a minha carreira profissional nunca foi pautada nessa área. E eu acho que agora, como esse desafio que está nos esperando na eleição, como é para ser um futuro legislador, pretende legislador, pela primeira vez, de maneira mais efetiva, eu vou conseguir utilizar os conhecimentos que eu fui colhendo ao longo dos últimos anos. E fora isso, a minha carreira foi toda feita em base de empreendedorismo, de maneira geral. Eu já fui professor de idioma, trabalhei no Procon, já tive bastante experiência, apesar de ser jovem, já fiz bastante coisa por aí. E eu estou no Novo desde o começo, desde 2016. A gente começou no Novo. Eu lembro que na época o Novo nem era muito conhecido aqui em Jaraguá. Eu lembro de apresentar o Novo para Patrícia Moraes, que era do Correio do Povo, para o Sérgio Peron, e eles perguntavam, tá, o que significa essa sigla? O que significa Novo? Né? Então a gente tinha que explicar ainda. E ver esse projeto se concretizando, se tornando real, como hoje já é realidade em Jaraguá, é bem legal. Assim, para a gente que está desde o começo, é uma coisa bem bacana. A gente já falava em lançar candidatura e a gente está vendo que está se tornando realidade. Era uma coisa que lá desde aquela época a gente já não conseguia aguentar os velhos políticos, e a gente ter a oportunidade de ter vereadores, de ter prefeito concorrendo nessa eleição é uma coisa bem bacana. É show de bola. Inclusive foi contigo que eu tive a primeira conversa sobre o Novo, na qual a gente, através de um amigo em comum, trocou contatos aí. E Eu nem você me lembro quem apresentou. era. Tu lembra quem era, não? Puxa vida, agora tu me pegou, mas depois O amigo foi e a conversa ficou. É. Ele ficou de lado e nós dois ficamos mais frente a frente, né? Mas foi bem bacana porque eu também acabei me formando em administração, pós-graduado em finanças, auditoria, controladoria. A minha família sempre teve micro e pequenos negócios aqui em Jaraguá e região e a gente sempre tentou contribuir da melhor forma possível nos negócios. Eles cresceram, né? Foi bacana, a gente acabou se vendendo os negócios e fui
em paralelo, indo para a área do associativismo voluntário, tanto empresarial quanto de segurança pública. E só que a gente vai descobrindo e tendo mais conhecimento de tudo que acontece na gestão pública, através desses órgãos que ajudam, né, ao serviço público em Jaraguá do Sul, Vale do Itapocu, na região. E começa a se interessar mais, e problema a gente vê, como você falou, não via renovação, né? Então, lá em 2017, eu lembro que eu fiz contato contigo, quando eu tinha saído das diretorias da Associação de Micro e Pequenas Empresas e da CIGES, querendo realmente conhecer um pouco mais o Partido Novo, porque eu entendia que somente era o partido que mais me identificava nos valores, nas defesas, coisa que a gente sempre, né, gestão enxuta, meritocracia, austeridade com dinheiro, principalmente dinheiro público, né? E tudo isso o Novo representava muito bem para mim, no qual eu acabei me lançando candidato a deputado federal, depois aí pelo Partido Novo aqui na região, em Santa Catarina, ficando como primeiro suplente hoje do nosso amigo Gilson Marques, né, um dos melhores parlamentares do Brasil, e que faz por merecer aí o trabalho e os votos de todos nós que conseguimos colocar ele lá. Mas estamos aí no desafio de 2020, né, como pré-candidatos, eu na majoritária e você na proporcional, e acredito que estamos em conexão aí com a comunidade, e com certeza está apenas começando aí as eleições de 2020, mas teremos aí muitas notícias boas aqui para frente. Mas o papo hoje, né, Rodrigo, a gente queria falar sobre privilégios, então tem uma lista grande, e até pegando o gancho no que eu comentei da minha candidatura a deputado federal, e até há pouco estava dando mais uma olhada ali só para lembrar todos os privilégios que existem na esfera federal, e são tantos que até eu comentava com o Guilherme aqui no comitê, né? Falei, pô, eu nem sabia que o senador tinha 15 salários no ano. Eu sabia disso? Eu, pelo menos, não lembrava disso, né? Tem 13º, e daí ele tem mais 2 salários no começo e no final de uma legislatura. Cara, assim, cada dia a gente acaba se surpreendendo cada vez mais com privilégios na classe política e talvez e também no serviço público. E temos aqui uma série, né? A gente, como chega no Novo, para quem não conhece o que a gente acaba defendendo, mas o Novo quer acabar com os privilégios, porque quem paga os privilégios é toda a população brasileira, e não faz sentido, né, como acabei de comentar, um senador que ganha R$33 mil por mês ter 15 salários no ano, fora suas cotas parlamentares, fora auxílio moradia, fora auxílio paletó, assessoria, estava até falando aqui os apartamentos funcionais, e quando tu entra, que aqueles deputados que estão lá, e senadores no Congresso Nacional acabam ocupando, que são apartamentos do governo federal. E para ter uma ideia, só para reformar foi gasto em 2019 R$123 milhões os apartamentos funcionais que são cedidos para os nossos parlamentares. E o Novo, ele pede né, o Novo não utiliza e pega no compromisso pré-campanha aí de todos os seus candidatos para que estejam cientes, né? E claro, a gente defende isso, né? Como bandeira, o fim dos privilégios. Mas se quiser também comentar alguns que te chamam a atenção, né, Rodrigo? Para ser um bate-papo aí, senão eu converso, sabe que eu gosto de falar bastante, se deixar o negócio vai longe. Não, e é natural tu falar bastante, porque tem bastante privilégio para falar. Então, realmente, a gente poderia falar um dia inteiro a respeito dos privilégios, e é interessante a gente começar pelo menos falando da esfera federal, porque a esfera federal ela é muito distante de nós, cidadãos comuns. Parece que o sistema foi feito justamente para isso, para que eles fiquem distantes e a gente não consiga cobrar. Na verdade, foi essa a origem da ideia da fundação de Brasília, né? Justamente para encarcelar os políticos, para que as pessoas comuns não possam ter acesso a eles, que possam cobrar uma postura distinta, uma postura austera, que é aquilo que nós, do Novo, defendemos, como tu bem falou. E é interessante falar a respeito disso, tu falou ali dos apartamentos funcionais, eles estão para liberar uma outra verba para reformar os apartamentos funcionais esse ano. E apesar do Novo ser declaradamente contra, a gente também tem que ter ciência que o Novo não é perfeito. Mas uma coisa que é muito interessante no Novo é que, pelo fato dos filiados do Novo pagarem uma mensalidade, eles são sócios do projeto. E eu acho que cabe aqui compartilhar com quem nos assiste que nós tivemos um pequeno probleminha com um dos nossos
deputados federais que, a princípio, queriam utilizar o apartamento funcional e, apesar de ter passado pelo processo seletivo, inibe certos desalinhamentos. Através da pressão dos filiados que são sócios, a gente conseguiu reverter a posição desse filiado. E eu acho que isso é muito interessante porque a gente sabe que a política acaba atraindo as pessoas que não são... Às vezes até a pessoa é bem intencionada, mas acaba indo para um lado ruim. Eu acho que ela se descola da realidade. Eu não sei por que isso acontece, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece. As pessoas bem intencionadas se corrompem. E o preço da liberdade é eterna vigilância. Então a gente precisa ficar em cima e o Novo, como instituição, tem pré-requisitos, tem mecanismos para a gente barrar que acabe acontecendo esse uso inadequado dos privilégios, como esse caso aí que eu comentei contigo. E com relação ao 15º, dos senadores, eu confesso que nem passava pela minha cabeça, eu conhecia já tinha escutado falar, mas realmente é um daqueles absurdos muito grandes. Eu acho que, no caso dos deputados federais, ele acabou sendo extinto. Eu acho que ainda existe o 14º salário, mas ainda que não exista esse, existe uma série de outras mordomias. E vale lembrar que quando a gente fala assim, mordomias e talvez assim, alguns milhões, talvez não fique tão claro quanto custa todo o Congresso Nacional, né? E todo ano despendido 10 bilhões de reais, né, dos nossos recursos, de dinheiro público que é vindo dos nossos salários, de nós contribuintes, que paga essa conta toda. E ali está embutido esses privilégios. E como você falou, a gente tem que temos sempre que estar mais vigilantes, porque a cada dia, ou quando a gente abaixa a guarda, se cria um novo privilégio. Mas o pessoal do Novo não está lá para defender? Sim, mas nós temos uma bancada de apenas 8 deputados federais de 513. Então, esses 8, mais alguns, conseguem fazer bastante barulho, mas não conseguem salvar todas, né, Livramento? Então, tanto é que para ver, o Senado aumentou o auxílio saúde esse ano para os dependentes dos senadores e dos funcionários da casa, para dependentes até 33 anos, que era de 25 anos, o teto foi para 33 anos. Então, se você tiver um filho e faz parte da casa do Senado, você Leandro, consegue... Vou te interromper e colocar numa saia justa, mas o que fala os deputados que usam esse auxílio imoral? Oi? O que falar dos deputados que usam esse auxílio imoral, né? Como é que eles podem se colocar à disposição de representar a população, sendo que eles furam a fila do SUS para receber um atendimento mais rápido e pagam com dinheiro público, enquanto as pessoas que, de fato, pagam esse tipo de atendimento através de seus impostos acabam tendo que bancar político, para não falar nenhuma palavra mais pesada, safado, fazer cirurgia na frente da população. É um absurdo, é revoltante realmente, né? Sim. E falando nisso, eu estava vendo o deputado Marco Feliciano fez um tratamento dentário que custou 157 mil reais ano passado. O dente de ouro. 157 mil reais. Que ele foi lá, apresentou a notinha, tentaram até reverter, mas como, vamos dizer assim, é legal, apesar de ser imoral, ele conseguiu esse reembolso. E como eu falei, né, como a gente está falando, todos os nossos recursos que estão indo... são arrecadados através de tributos que estão pagando essa conta toda. E por isso é importante ter pessoas que defendam essas bandeiras para justamente a gente aumentar o quadro e cada vez mais diminuir o número de privilégios, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, porque a vigilância, né, e agora principalmente com as redes sociais, com todo mundo praticamente com o celular e com acesso à internet na mão, é muito fácil ter acesso à informação. Então, dá um Google aí em qualquer pesquisa agora, né, privilégios dos deputados, privilégios dos senadores, rapidamente vai cair na sua tela aí tudo que tem. E é por isso que a gente pede tanto que as pessoas acompanhem, né, os trabalhos, principalmente do Partido Novo, que é o que mais puxa esses assuntos, que mais botou lupa nesses últimos tempos, né, Rodrigo? Para mostrar para a população quem paga essa conta e quanto custa essa conta. Porque se ficarmos alheios, né, eles vão sempre querer um pouquinho mais. Tem uma ferramenta muito legal para o cidadão conseguir fazer essa análise de maneira mais fácil, que é o ranking dos políticos, dos quais, como tu bem mencionou, ele avalia uma série de proposições legislativas, privilégios que os deputados abrem mão, atuação parlamentar, frequência em reuniões, em sessões da Câmara, projetos, qualidade da legislação de maneira geral.
E os deputados do Novo são os deputados que estão nas primeiras posições. Lembrando que o ranking dos políticos já existe há alguns anos, muito antes do Novo existir como partido e ter eleitos de fato. E assim que o Novo conseguiu eleger os primeiros deputados, a gente foi para os primeiros locais do ranking, o que para mim é uma amostra muito clara que, de fato, os parlamentares do Novo são diferentes dos velhos partidos. Queria dar um oi aí especial para o Vitor Schmidt, que nos assiste diretamente de Joinville, a Amanda Bernardi, o Lucas Bessen, a Karen, a Cirlei, candidata também. Tem um pessoal aqui bem legal nos acompanhando. E você estava falando do custo da Câmara, um dado interessante, Leandro, que eu me lembro, é o fato da Câmara ter 25 mil funcionários. É uma cidade do tamanho de Guaramirim. É uma cidade bastante grande, né? E aí a gente entende o porquê dela custar tão caro para todos nós. Mas ainda assim, uma análise que eu faço é o fato de que alguns estados brasileiros, como é o caso do Acre, Roraima, arrecadarem quase a mesma quantia do custo anual que é a Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, o Acre arrecada cerca de 13 bilhões, Roraima mais ou menos a mesma quantidade, e esse é o custo que o Congresso Nacional tem para a gente, né? Nos seus 25 mil funcionários. É claro que esses 25 mil funcionários não ganham um salário mínimo para conseguir equiparar, em termos de gastos, a arrecadação de um estado inteiro, como é o caso do Roraima e do Acre. Ô, Leandro, só te dar um toquezinho, acho que o teu microfone está pegando levemente na tua camiseta e está dando um leve ruído para quem nos assiste. Agora vai ficar show. Deixa eu tirar esse casaco aqui. Tava frio hoje, né? Esfriou. E, enfim, é uma coisa que a gente tem que combater. Eu também acho que 513 deputados federais é um número muito elevado. Eu acho que o Novo deveria... Claro que politicamente não é algo fácil de passar, porque não é interesse dos políticos diminuir o número de vagas, o número de cadeiras, mas eu acho que 513 deputados é uma quantidade muito grande. Eu acho que não há necessidade de tantos políticos, até porque um político não custa pouco, né? São vários privilégios, vários milhões. O Congresso Nacional custa 28 milhões de reais por dia que ele fica aberto. Não é mole. E fazendo comparativo, já que você entrou no orçamento dos estados, não muito distante, Santa Catarina tem um orçamento, se não me engano, de 30 bilhões, né? Então, é 3 vezes o custo do Congresso, que não é muito longe, né? Então, olha o tamanho de Santa Catarina, olha o tanto de riqueza que Santa Catarina produz, né? Um dos estados mais competitivos, com uma população aí bem, de certa forma, enxuta comparando com outros estados, mas é algo alarmante, vamos dizer assim, porque quem vai lá e vê que tem assessor para apertar o elevador e assim começa, né? Esses privilégios como um todo. Mas eu ia comentar também que o nosso representante mais próximo do Novo, Gilson Marques, chegando lá, ele viu aquela licitação do STF, saindo um pouquinho do Legislativo, indo para o Judiciário, de uma licitação que ia comprar lagostas, camarões, vinhos, uísques, vinhos premiados e uísques, no que fez ele propor uma emenda na qual chamou da lei da farra da lagosta, né? E que foi aprovado, né? Foi dado continuidade para que não seja possível fazer licitações com artigos de luxo, porque não cabe, né? Nós somos, querendo ou não, apesar que a gente arrecada muito bem, ainda somos um país em desenvolvimento, muito longe de ser um país rico, né? Porém, a gente trata os políticos muito melhor no Brasil do que muitos países ricos que tem o mundo afora. Então, é por isso que é preciso essa vigilância, principalmente dos nossos deputados federais, de todos, né? Temos que cobrar de todos essa mudança de postura, de atitude, porque, como gosto sempre de lembrar, são recursos do nosso bolso que foram tirados através de tributos, que a gente paga caro a gasolina, a comida, o médico, e paga muita coisa dobrado até para custear essa conta toda. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estou vendo aqui que a Cilei está falando que teve vereador que gastou 10 mil em Jaraguá, e realmente é um absurdo, e eu acho que por isso é muito importante os vereadores do Novo, os parlamentares do Novo, darem o exemplo. Porque se você não der o exemplo, você não tem condições, você não tem a prerrogativa de cobrar uma postura diferente dos outros. Então, para você liderar, para você ser um líder, você tem que começar a mudança por você mesmo. Por isso que no Novo, para a pessoa ser mandatária, ela tem que assinar um termo de compromisso, responsabilizando de praxe, redução de números de gastos, enfim. O Gilson fez um grande exemplo, estava comentando com ele,
estava comentando aqui com a gente, ele está utilizando 6 assessores, os 25 dos quais ele tem disponível. E lá em Brasília, uma coisa que acabou passando, tem alguns parlamentares, principalmente aqueles que têm vaga em mesa diretora da Câmara, tem direito a mais 50 assessores. 50 assessores. Que tipo de empresa tem 50 assessores? Quanto tem que arrecadar uma empresa dessa para ter 50 assessores? É um absurdo pensar que realmente isso acabe funcionando de alguma maneira. Eu acho que tu, Leandro, já esteve lá em Brasília, já visitou o gabinete do Gilson, tu sabe que os gabinetes lá são muito apertados, né? Como é que vai colocar 50 assessores, 20 assessores, 10 assessores num gabinete daqueles? Tem como? Responde aí pra gente. Então, gente, é muito pequeno mesmo. Para ter uma ideia, o Gilson tem lá em Brasília 4 pessoas fisicamente. E as 4 pessoas ocupam 80% do espaço. E os outros 20% é uma microcopa, uma sala de reunião que vira o gabinete do, vamos dizer, gabinete, né? A sala que o Gilson trabalha. Mas não tem espaço, sei lá, 3 metros por 6, por 7 de comprimento. E vale lembrar que onde estão os outros dois? Os outros dois estão aqui em Blumenau, né? No outro gabinete remoto do Gilson, na qual dá suporte aqui nos assuntos locais. Mas não cabe mesmo. Então, é por isso que a gente luta tanto e demonstra na prática, através, como você falou, do ranking dos políticos, no qual nos ranqueia com as melhores posições, através das boas práticas que os nossos mandatários aí fazem, e apesar de ter a menor estrutura possível para apoiá-los lá no dia a dia na Câmara. Mas que é o suficiente, né? Demonstra que é o suficiente para nos bem representar. Eu achei interessante que o Gilson, quando foi questionado, mas como é que tu consegue fazer um trabalho tão bem, sendo o primeiro no ranking dos políticos com tão pouco? Aí ele respondeu assim, eu não sei, na verdade, não sou eu que estou fazendo com tão pouco, eu não sei como os outros conseguem trabalhar com tanta gente. E é óbvio que nós sabemos que eles não trabalham com tanta gente, eles usam os cargos dos quais eles têm direito para colocar apadrinhados políticos. Até mesmo a gente tem aqui deputados da nossa cidade, que são eleitos da nossa cidade, e que trabalham somente com emenda, somente à base de dar emendas parlamentares, como se a função deles fosse redistribuir nosso recurso, o que evidentemente não é, que usam, de fato, esses cargos para colocar ex-candidatos, filiados do mesmo partido. O último critério que é utilizado para alocação dessas vagas é o critério de competência, o critério técnico como deveria ser. Então isso realmente é uma coisa que tem que mudar. Eu não sei se eu já estou na liberdade de entrar nisso, mas aí eu faço um comparativo com os cargos comissionados, que nem nós temos hoje na prefeitura, que é uma espécie de assessores, só que daí do executivo e não do legislativo, e também são pessoas que não são indicadas por critérios técnicos, são as pones, são o pessoal que vai lá para a famosa teta, né? E trabalhar que é bom nada. Isso não deveria ser assim. Como é que tu pensa em fazer a nomeação dos teus cargos comissionados, Leandro? Então, Livramento, como a gente tem falado aí aos 4 ventos aí faz algum tempo, a proposta do Novo, paralelamente ao que o pessoal acompanha o Zema, né, é fazer uma redução drástica aí. Mas já é pouco, né? O pessoal começa a falar para mim, mas é pouco 124 comissionados. Falei, gente, mas mesmo assim, quanto custa esses 124? Eles não são cargos né, de baixo escalão, eles são só top, né? Então, a nossa ideia é fazer processo seletivo, principalmente para secretários, até porque vale lembrar que nós não fazemos coligação política, né, Livramento? Então, a gente não deve nada para ninguém. Então, quem quer fazer parte, isso vai dar oportunidade para quê? Para aqueles servidores que estão lá dentro se coloquem à disposição, porque a gente sabe que tem muita gente boa lá dentro que pode ocupar cargos de diretores, de secretários, assim também como pessoas que sempre gostaram da política e talvez quiseram se envolver, mas devido à politicagem, nunca colocaram o nome à disposição, porque saberiam que seriam expostos, às vezes as maracutaias que acontecem aí, os toma lá da cá, e que dentro do Novo não vai acontecer, porque justamente a gente faz esse processo seletivo, que vai selecionar as pessoas por currículo, por capacidade técnica de gestão e tudo mais, para realmente colocar, porque vale lembrar que tudo isso é para entregar o melhor serviço para quem paga essa conta. E quem paga essa conta é o cidadão, é o munícipe. Então a gente precisa botar as melhores pessoas lá para, com um quadro enxuto, entregar o melhor serviço para toda a população. Então, e é algo que, vale lembrar, né? O pessoal os deputados fazem para os assessores, os gabinetes deles,
os deputados federais, os deputados estaduais que têm feito isso também. O Zema fez isso lá em Minas. O Zema tem ele deu uma entrevista que eu achei bem bacana, que ressalta muito esse pensamento do Novo, né? Falou, gente, ele reduziu de 22 secretarias para 12 lá em Minas Gerais, como governador. E ele falou, esses 12 secretários ele nunca tinha visto na vida. Foi realmente, ele selecionou uma equipe para fazer esse processo de seleção, trouxe pessoas de mercado e outros servidores que estavam à disposição e colocou para gerir. E por isso que ele tem um dos melhores resultados na atenção do Covid, então com menor investimento, mas que deu o menor índice de mortalidade aí por 100 mil habitantes, então o resultado é fantástico, porque colocou as pessoas certas nos lugares certos. Então é isso tudo que a gente pensa em fazer. Mas vale lembrar que o tempo todo, e quem acompanha o Novo, que talvez quem não acompanha também fica sabendo, nós como filiados, e eu acabo repassando isso para outras pessoas, o Novo faz processo seletivo para vários cargos, né? Não sei se tu acompanha, mas designer gráfico, o Novo manda um e-mail para um monte de gente, você quer se candidatar a designer gráfico do Partido Novo, trabalho em Brasília, tais competências. Então, assim como funciona no serviço, na área privada. Então, não precisa ser exclusivo para o fulano, beltrano, só para determinadas áreas. O Novo acaba passando isso para todas as áreas, que eu acho bem interessante e que acaba entregando os melhores resultados, como a gente tem visto. Legal, a Cirlei está falando ali é uma boa forma de dar méritos a bons servidores públicos, que quem se considerar poderá se inscrever a ser secretário ou diretor da área. O processo seletivo é uma ótima opção e eu concordo 100%, Cirlei. Eu acho que tu, como é da área, sabe mais do que ninguém as dores da área da educação, que infelizmente é colocado por ingerência política, os diretores de escola. Nós temos 61 escolas no município, dos quais os diretores são escolhidos não por critérios técnicos, não por competência, mas por questão política. Então, esses caras sofrem pressões políticas ao longo do mandato deles e não deveria ser assim. Eu sei que o Leandro vai fazer uma espécie de seleção diferente. Eu não sei exatamente como vai funcionar. Eu gosto muito de uma seleção que tem em Ponta Grossa, no Paraná, onde a pessoa, para ser diretor de escola, ela tem que submeter o currículo dela para análise da comunidade, ela não pode responder por nenhum processo judicial ou administrativo. Aí a comunidade vota e elege esse cara, pais, alunos, professores, funcionários votam, a comunidade elege essa pessoa, que vai para a prefeitura e tem um poder de veto, um poder de balanço, mas isso tem um custo político relativamente alto, porque vai de contra a decisão da comunidade, e por fim ainda dá um custo de gestão de escola. Porque não é porque o cara foi bom professor ou porque ele é popular com a comunidade que ele vai ser um bom diretor. São competências distintas. Então, um processo com muito mais meritocracia, com critérios técnicos, participação das pessoas na política, que eu acho importante, que é utilizado lá, e eu acho que seria uma alternativa interessante para Jaraguá. Tu já tem definido como tu pretende fazer isso, Leandro? É o mesmo sistema, só que é o inverso do que você citou. Primeiro, a seleção passaria primeiro vamos dizer assim, pela banca avaliadora do município, né, da Secretaria de Educação, e passando, vamos dizer, 2 nomes, ou 3 nomes, ou um nome, vai para a comunidade escolher. Porque qual é o princípio, né? Justamente, primeiro, aproximar a comunidade da escola, que é isso que é muito importante para a valorização dos profissionais de educação, os pais valorizarem a educação. Então, isso é o nosso intuito. E vale lembrar que, poxa, mas por que vocês estão falando tanto desse assunto? É que no Brasil, de cada 4 escolas, 3 são administradas por indicações políticas. E o que a gente vê, a educação no Brasil, quando a gente compara, às vezes internamente, Jaraguá não está tão ruim, mas quando a gente vai para um ranking mundial, que é o do PISA, a gente fica muito distante de países desenvolvidos e até subdesenvolvidos. A gente fica próximo da Argentina, enfim, a gente fica num 1/3 pior, vamos dizer assim, da lista, né? E por isso a gente vê que o nosso método não está dando certo, e é por isso a gente, através de dados e evidências, na qual a gente viu em várias cidades que está dando certo, a melhora do IDEB, melhora na educação, que é feito isso, tirado a politicagem na direção da escola, para realmente focar no resultado dos alunos, que é o aprendizado, e entregar melhores cidadãos aí para a comunidade. E eu acho importante a gente desmistificar também o que significa cargo comissionado.
porque às vezes parece uma palavra meio distante da realidade das pessoas comuns, de fato é. Cargos comissionados são os cargos mais importantes dentro da gestão municipal. Eu estou falando aqui de diretores, secretários, gerentes, são os cargos mais relevantes somente atrás de prefeito e vice-prefeito. Os cargos que detêm o maior controle sobre os funcionários, maior verba à sua disposição, que são pessoas incompetentes. São pessoas que estão lá somente por causa da política. Eu pergunto, que tipo de gestão é essa que coloca as pessoas incompetentes nas posições mais relevantes dentro de uma administração? Funcionaria em alguma empresa? Dentro das empresas que tu trabalhou, tu colocaria alguma pessoa incompetente, como hoje acontece na prefeitura? Eu me pergunto como funciona e como não seria diferente se nós tivéssemos pessoas de fato competentes nessas áreas tão importantes. Eu fico indignado realmente porque é um absurdo que só a política nos proporciona, né? Na iniciativa privada é impossível ver uma coisa assim acontecer, porque a empresa, evidentemente, fecharia. Se o prefeito tentasse isso na empresa dele, não ia aguentar um mês, porque certamente as pessoas não teriam competência para fazer isso. Mas diga lá, o que tu Então, acha? e para aproveitar e ir mais a fundo ainda, né, Livramento, o que é mais absurdo é que vale lembrar que no começo dessa gestão atual aqui em Jaraguá do Sul, os vereadores eleitos do partido do prefeito saíram para subir dois suplentes para suas cadeiras. Saíram para as secretarias. E depois, quando um deles voltou, aquele suplente acabou ficando sem cargo, eles tiveram que realocar ele dentro de uma secretaria que não tem, e ele não tinha predicado nenhum para assumir aquela diretoria. Então, assim, olha o absurdo. E estamos falando aqui, né, Livramento, de Jaraguá do Sul, aqui no nariz. Se a gente vê tanto escândalo lá em Brasília, ou aqui mais distante, nós estamos falando de Jaraguá do Sul, no nosso quintal. E se a gente não fiscalizar, não ter pessoas competentes cobrando essa mudança de postura do executivo nessas indicações e nomeações, aí não adianta nada, né? E por isso que vale, né? O pessoal, aproveitando esse gancho, o pessoal fala, pô, Leandro, mas tu vai se envolver com política, né? Porque a gente nunca tinha sido filiado em nenhum partido, nunca tinha... Mas assim, porque assim, cansou de ficar olhando de fora, reclamando, e nós temos que meter a cara e mostrar, botar o dedo na ferida e mostrar esse escândalo que é essas nomeações sem predicados suficientes, né, sem as qualificações suficientes para muitas vezes chefiar pessoas pós-graduadas, doutoradas, que poderiam estar ocupando esses cargos, mas que não, através das indicações políticas, são subordinadas a alguém que não tem uma competência mínima, né? Pois é. E tu ali falou da questão ali dos secretários. Por que os secretários vão para a secretaria e rasgam o mandato deles para assumir essa secretaria? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque as pessoas às vezes nem sabem que isso de fato acontece. Então vamos lá, às vezes o vereador vai para a vereança já sabendo que ele vai rasgar o mandato dele para assumir cargo de secretaria, porque ele historicamente sempre puxou muito voto para o partido. E aí ele coloca o nome dele à disposição das pessoas, vai para a votação, já sabendo que ele tem ali uma base eleitoral que sempre vota nele, contando com os votos dele. Os votos da pessoa geralmente não vão para a pessoa, vão para o partido. Essa é uma outra coisa que eu acho que vale explicar para as pessoas, que é um outro privilégio do setor público, que é um absurdo. E aí, uma vez eleito, rasga o mandato, assume uma secretaria. E por que ele faz isso? Por algumas razões. Primeiro, o salário do secretário é maior que o dos vereadores. Eles têm mais cargos políticos comissionados a indicar, têm mais disposição, tem mais poder de barganha e, como tu falou, coloca um suplente que não foi o mais eleito no lugar dele, o que para mim é uma subversão do conceito de democracia, e às vezes o suplente ainda por fora paga um dízimo, paga aquela rachadinha pro cara que foi eleito, quando não tem que pagar ainda pro partido. Então realmente é um absurdo e não faz nenhum sentido para as pessoas comuns que votam e elegem esse tipo de pessoas. É muito triste que isso aconteça, né? E só finalizando a questão ali dos comissionados, eu me indigno muito com isso, porque é função do vereador fiscalizar os atos do executivo. Então, quando o executivo nomeia alguém que não tem capacidade técnica, ou simplesmente porque ele é filiado ao mesmo partido político, ou porque se deve algum favor de campanha, ele está ferindo o princípio do direito, e como tu sabe, eu sou da área do direito, chamado princípio da impessoalidade. Ele está tomando um ato em benefício pessoal, e não impessoal, como esse princípio prega. Outro princípio que ele estaria ferindo é o princípio da eficiência. Quando ele nomeia alguém que não tem currículo, experiência ou formação na área, ele está tomando um ato ineficiente e não eficiente como deveria ser para o poder público. Então é o outro princípio que ele está ferindo. E quando ele fere esse princípio, ele está tomando um ato ilegal. E quem que deve fiscalizar isso? É o vereador. Só que aí eu te pergunto, tu acha que os nossos vereadores têm conhecimento a respeito de alguma coisa na área jurídica? Tem conhecimento, na verdade, a respeito de alguma coisa, a não ser eleição e mais eleição? Será que eles têm interesse em agir?
Então, quando as pessoas falam, tá, por que tu tá se metendo na política? Porque os atuais, evidentemente, não estão fazendo o trabalho deles. Na verdade, muito longe disso, né? A separação de poderes que a gente aprende na escola, dos 3 poderes, a teoria de Montesquieu, não sai dos livros da teoria, porque na prática passa muito longe. É o executivo coligado com o legislativo, trocando cargos, trocando favores, e a fiscalização que deveria ocorrer não ocorre. E vale lembrar, já que a gente entrou nesse ponto também, que o novo ele não permite, né? Ele, primeiro, nunca aceitaria um executivo puxar secretário, assim como o contrário, né? Nunca aceitaria que um vereador eleito pelo novo entrasse no cargo de secretário do município, seja ou num estado ou na União. Enfim, porque ele justamente prega por esse respeito ao voto, ao cidadão, que, né, acabou votando, confiando, dando o seu voto de confiança àquela pessoa e, como você falou, rasga quando assume algum outro compromisso no meio do mandato. Algo totalmente incoerente nos dias atuais, como eu falei, principalmente como as pessoas estão cada vez mais próximas do dia a dia do que os nossos políticos estão fazendo. Queria falar alguma coisa? Vamos... Eu estava lendo ali o comentário da Karen, foge talvez um pouquinho do nosso assunto, mas é interessante que ela falou que a posição de Jaraguá no IDEB, que é o Índice Nacional que mede a qualidade do ensino na cidade, não avançou como deveria. E nós tínhamos um outro índice, que era o IDES, que era o Índice Municipal, que media a qualidade dos estudantes, que era uma forma da prefeitura ter o controle da qualidade do ensino que estava se dando e foi descontinuado. Isso acho que tem a ver, sim, porque reflete a prioridade do poder público, que infelizmente não é a boa prestação de serviço. Aquilo lá que eu estava falando, né? Eleição e mais eleição. Se tem alguma coisa que é prioridade, certamente não está na primeira página. O IDEB a gente tem acompanhado e o que nos deixa preocupado, porque assim, onde a gente vê um movimento da cidade de investimento no parque tecnológico, né, uma nova matriz econômica para o município, porém essa nova matriz econômica depende de mão de obra qualificada, pessoas qualificadas para poder trabalhar. Então, para isso é preciso desenvolver, né, ou principalmente avançar no ensino das nossos jovens, nossas crianças, para que estejam preparados aí para todos eles, né, ter a prerrogativa de ocupar esses cargos e não ficar importando pessoas de fora para essa nova matriz econômica que está se desenvolvendo. E por isso a gente cobra tanto, e a gente cobra internamente aqui, né, essas boas práticas na educação que precisam ser colocadas aqui em Jaraguá do Sul. Para quem não sabe a diferença, o IDEB ele é uma avaliação nacional, a Prova Brasil, que é feita a cada 2 anos. O porém é que quando sai agora, tu está vendo no retrovisor o que aconteceu nos últimos 2 anos. Então é muito tempo para você tomar uma atitude e começar a mudar novamente e ter o resultado futuro. Então, o IDEGES é uma avaliação mais periódica, que é municipal, e na qual a gente acompanha mais real time, né, o desenvolvimento das nossas crianças e pode ir corrigindo o rumo aí para entregar melhores resultados, melhor aprendizado para elas e melhores resultados, né, através de cidadãos melhores para o futuro. Então, por isso é importante essa contínua investimento na educação que é tão importante para a nossa comunidade. Mas eu ia te comentar só aqui, falando para não... Se você quer voltar, eu vi que a Caroline Canuto acabou fazendo uma pergunta para você. Eu seria totalmente favorável à ideia dos vouchers. Eu acho que ela permite com que a gente coloque pessoas que antes não teriam a oportunidade de estudar na qualidade de uma instituição privada, que geralmente é melhor do que a pública, infelizmente. Então, acho que é uma boa iniciativa que, infelizmente, também não é colocada por razões políticas, porque os políticos não têm interesse em perder o controle sobre o funcionalismo público, perder controle sobre esse orçamento, que é uma coisa que os políticos eles adoram. Deixa eu ler aqui a pergunta da Tainara Mengarda. Vejo candidatos a vereador que não tem estrutura nenhuma para o cargo. Sabemos o quanto é difícil conseguir mudar algumas coisas. Imagina para alguém sem conhecimento. Nítido que o salário é o que importa. Realmente, Tainara, eu vejo a mesma coisa. Eu acho que os políticos só estão entrando na política para ganhar dinheiro, para benefício próprio, e isso é muito triste. Então é importante que a gente cobre dos políticos que estão entrando para que eles comecem, através de si mesmos, dando exemplo. Eu, por exemplo, acho que é importante que a pessoa que queira entrar num cargo abra mão de todos os privilégios para começo de conversa. E eu acho que o problema não é nem só o salário, mas é o fato de eles receberem um salário alto e a qualidade dele ser muito baixa. Porque é natural a gente ter um bom profissional
recebendo um bom trabalho. Agora, igual a política, que a gente tem mais profissionais recebendo bons salários, isso é inadmissível e inaceitável. Eu, particularmente, penso em abrir mão 100% da verba de gabinete, que são aqueles penduricalhos que vêm junto com com o salário do vereador, como carro oficial para viagem, telefone fixo, telefone móvel, cópia, correio, material de escritório, de maneira em geral. E outra coisa que eu acho muito repugnante, que infelizmente acontece muito ainda na política, são as diárias de viagem. Diária de viagem, para quem não sabe, é aquela indenização paga para o vereador viajar. Só para vocês terem ideia, uma diária de viagem hoje está custando cerca de R$ 1.500, que é uma indenização paga para o vereador passar algum tempo em outras cidades. E teve vereador, ano passado, que, pasmem, foi para Brasília e justificou no portal da Transparência que foi para visitar o Carlos Chodini e o Fábio Choquete. Sim, os deputados que são aqui de Jaraguá e que só trabalham em Brasília de terça a quinta, que é um outro absurdo o fato de eles só trabalharem 3 dias na semana, só que daí a nível federal. Aí vem a pergunta, e por que eles fazem isso? Porque eles já ganham um salário alto, só que esses penduricalhos a gente não costuma prestar atenção, a gente vê mais o salário fixo deles. Então eles ganham, além de um salário já bem gordo, principalmente em função da baixa qualidade deles, mais um monte de penduricalhos. Acabou? Não acabou. As diárias de viagem foram, inclusive, aumentadas num projeto que previu o aumento delas em 63% no ano passado e permitem até mesmo viagens internacionais. E eu pergunto para vocês, faz sentido viagem internacional? Faz sentido o vereador que deve fiscalizar o executivo e propor leis regionais viajar? Será que uma chamada de vídeo como essa que nós estamos fazendo aqui através das plataformas já não seria mais eficiente? Não seria mais racional? Leandro, o que tu pensa a respeito disso? Eu só fico abismado, né? Porque, assim, é tão fora do... Eu me lembrei do episódio que eu vou contar rapidinho aqui, quando eu assumi a Associação de Micro e Pequenas Empresas, a APEV, como presidente. Aí nós somos voluntários, né? Daí chegou lá, vou assumir. A executiva veio com um celular. Ó, você quer ter o celular, presidente? Eu falei, como um celular? Eu não preciso de celular, eu tenho o meu celular. Não, mas a gente tem uma conta corporativa e tal, aqui está o celular, tem todos os contatos dos presidentes a nível estadual e tal. Eu falei, eu não preciso disso. Eu prefiro que vocês usem para os serviços da entidade, mas para presidente eu não preciso disso. E por isso eu vou usar o meu celular. Se eu precisar ligar para alguém, isso era 2015, 2016, usa o WhatsApp, usa outras formas, mas não precisava daquilo. No final acabou sendo extinta aquela linha, mas isso precisa ser de cada um, né, Livramento? É uma postura, uma atitude de pessoas que querem fazer diferente. Então, quando muitas pessoas chegam lá despreparadas e vê esse monte de privilégio, como dizem por aí, acabam se lambuzando. Né? Poxa, se a farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que é totalmente desconexo hoje com a realidade. Né? Estamos um país aí que arrecada muito, mas entrega péssimos serviços para a população que paga essa conta toda e está querendo mais retorno. Retorno principalmente dos políticos que estão representando elas. Então é preciso realmente colocar lá pessoas que queiram fazer a diferença e tenham no seu dia a dia uma atitude diferente. Então, eu lembrei aqui, que a gente tinha comentado tempos atrás, esses dias, da questão também do presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, que ganha um extra, né? Aí você pensa assim, eles já trabalham, vamos dizer assim, livre, né? Sem cumprimento de horário, ganham um salário de R$11 mil. Aí para o presidente ainda tem uma bonificação. Quanto é essa bonificação, Livramento? É de 50%. O presidente da Câmara tem direito a um salário de R$16 mil só pelo fato de ele ser presidente. Mas eu pergunto, faz sentido isso? Será que as pessoas vão deixar de querer ser presidente da Câmara por causa do salário? Certamente que não. Eu acho que existem outros incentivos como maior exposição política, maior poder de barganha, maiores cargos comissionados a indicar, que é uma coisa que o político adora, né? Poder indicar algum cargo, às vezes para cobrar um por fora, eu vou falar meio baixinho. E então não é necessário essa questão aí de ter maior salário, realmente só os atalhos que eles têm para conseguir encherem mais os bolsos deles, que já não são vazios. E tem outras coisas, como por exemplo, o fato de vereador viver fazendo homenagem para a família X, família Y, para ficar de bem eleitoralmente, porque é claro, isso não deveria ser função do vereador fazer esse tipo de homenagem, isso sai caro. Porque além do salário deles não ser pago para isso, o custo da Câmara não deveria ser destinado a isso, contrata sistema de som, contrata filmagem para contar a vida da pessoa, contrata buffet para a família poder comer lá as custas do resto da cidade. E eu acho que isso deveria ser limitado. Deveria o vereador pagar do próprio bolso, se for o caso, coisa que hoje, infelizmente, não acontece.
O que falar, então, dos vereadores que querem aumentar a quantidade e número de vereadores? Como se o problema fosse a quantidade, não a qualidade. Que me desculpe, o problema é a qualidade, gente, não é a quantidade de vereador. Já basta de vereador para nos roubar ou para custar caro, como eles de fato custam. Hoje, um vereador em Jaraguá custa R$ 1 milhão ao longo do mandato. Será que isso retorna para a comunidade? A Câmara de Vereadores tem um custo de R$ 12 milhões por ano. Será que o cidadão jaraguense gostaria que esse dinheiro ficasse na saúde, em segurança, infraestrutura ou alguma outra área? Ou os vereadores estão fazendo por merecer esses gastos que hoje existem? Eu acho que não. E existem muitas áreas para se cortar, não só na Câmara, como também no Executivo. E eu vou dizer um aqui, porque eu quero ouvir tua opinião, são os gastos de marketing e imprensa. Faz sentido o poder público financiar a imprensa, gastar com marketing, sendo que a função deles a função do marketing é vendas e a prefeitura ainda tem um monopólio de serviço que ela presta? Diz aí o que tu acha, né? Olha, não faz sentido nenhum, né, Livramento? Isso é mais um absurdo, assim, a quantidade de recursos, né? Recurso bom, né? A gente fala tanto, recurso ordinário vinculado, não, esse aqui, né? Sobra muito pouco para a prefeitura poder investir. Mas quando você vê que elas continuam investindo em propaganda, às vezes, muitas vezes desnecessária, a gente fica abismado novamente, porque, poxa, que realidade eles vivem? Né? E as agências que contratam, a que custo? Então, aí todo mundo sabe que não tem necessidade. E aí vai para outro ponto da uma autarquia da prefeitura, que é o SAMAI, que é um monopólio, né? Que todo mundo que quer água vai ter que contratar a SAMAI para ter água e esgoto em Jaraguá do Sul, e que faz propaganda. Olha o maior absurdo ainda. Porque até a prefeitura, muitas vezes, claro, tem algumas de instrução, que seria sobre vacinação e tudo mais, que é preciso chegar a informação, porque a prefeitura tem método. Não vai ter esse tipo de coisa, né, Leandro? Não, pois é. Não vai ter esse tipo de coisa. Se vai, é muito pouco, né? Exatamente, isso é o que menos representa, né? Ou algumas obrigações que a licitação precisa sair no jornal, então, que são obrigações legais, que não por vontade ou não da prefeitura ou do executivo, mas que são... E aí, novamente, a gente acaba... Eu não lembro nem quanto foi você que até levantou, se foi 1 ou 2 milhões gasto no último... A prefeitura gastou 3 milhões no último ano com marketing e imprensa. Então, a imprensa, que deveria ser livre, a imprensa, que é considerada um quarto poder devido à sua importância, é financiada pelo poder público. E por isso que, por exemplo, eu falei ali dos gastos, do aumento dos gastos com diárias de viagem, eu duvido que muita gente ficou sabendo a respeito disso. Porque a imprensa, de fato, fica calada, não fala a respeito dos más atos dos nossos políticos. Porque o poder público é o maior cliente de todas as mídias de Jaraguá. É um absurdo que a gente tenha chegado a essa situação. E é claro que daí as pessoas não vão ver aquilo que realmente acontece. A imprensa deveria ser livre e não financiada como é. Então, só respondendo mais diretamente a tua pergunta, a prefeitura gastou 3 milhões de reais e a Câmara gastou outros 500 mil dentro de um orçamento de 12 milhões para todas as áreas. Certamente tem bastante coisa que cortar, né? E vale lembrar, né? Agora você falou da Câmara e da publicidade que ela faz. Eu estava escutando na rádio esses dias e totalmente distorcida a informação do jeito que é passada, né? É um absurdo aquilo. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto autorizando o recapeamento asfáltico da rua X. Automaticamente eles estão colocando uma importância como se eles autorizaram ou eles estão executando aquele asfalto naquela rua. Tipo, mudando a competência deles. Eles deveriam estar... Primeiro, que não deveriam estar fazendo isso. Segundo, eles estão fazendo para se autopromover grande parte das vezes que aparece na mídia. Pois é. A Karen está falando daquelas revistas ridículas que foram para o lixo. As revistas ridículas que ela deve estar falando é da prestação de contas da prefeitura. Será que essa prestação não poderia ser feita por PDF enviado para cada cidadão? Ou disponível através de um link onde as pessoas que se interessassem, quisessem baixar elas e ler? Será que todo mundo tem interesse em receber a prestação? Será que esse é um bom emprego do dinheiro público? Eu acho que não. O que tu acha, Leandro? Tu vai continuar com as revistinhas ridículas que a Karen falou? Não, eu emendo que além de não fazer, elas só falam coisas positivas, né? Eu fiz uma entrevista esses dias no Jornal do Vale, no qual eu falei que é a transparência seletiva. Eles só colocam lá o que foi positivo. Aqueles indicadores negativos eles não colocam. Por exemplo, se você vai falar de educação, você deveria estar citando o IDEB do nosso município comparado com qual seria justo comparar?
com cidades da nossa ao redor, né? Mesmo que se tivesse... Joinville, Blumenau, Itajaí. Exato, né? Corupá e tal. E também Corupá. cidades a nível nacional com o mesmo número de habitantes. Então, para ter um parâmetro para a população entender se está bom ou está ruim. Agora, dizer assim, que cresceu o IDEB, se pegar praticamente todas as cidades do Brasil, o IDEB cresceu, porque nós estávamos muito abaixo. Então, é importante que esse crescimento é natural para todo mundo. Então, por isso, esse comparativo é importante. Assim também como os investimentos, quanto vai custar e há quanto tempo nós vamos pagar. Por exemplo, esse asfalto todo que foi feito aí, os 60 milhões, vai ser pago nos próximos 9 anos. Não foi pago nada ainda. E aí o endividamento da prefeitura, que estava 250 milhões, vai bater 300 milhões. E colocam isso lá naquele jornalzinho? Não botam essas coisas. Colocam somente as coisas que são a favor deles. Vale lembrar, inclusive, que tempos atrás tinha saído na questão dos comissionados, e que eu até mandei, mas faz um ano ou 2 anos atrás, que tipo, no segundo semestre eles colocaram o número de comissionados, tinha uma estrelinha, né, com uma observação, dizendo que aquele número de comissionados era do início da competência. Poxa, o jornalzinho era de setembro de, um exemplo, 2019, eles botaram lá os comissionados de janeiro. Pô, como é que o jornalzinho atual usa um dado lá de 9 meses atrás? Então, novamente, a gente vê que é só para distorcer, né, uma transparência seletiva e distorcer o entendimento da população. E vale lembrar que isso, até o CRC de Santa Catarina fez tempos atrás, e eu vi que eu acho que eles não continuaram, mas eles fizeram indicadores, uma folha 4, bem fácil, assim, gráficos em pizza, de fácil entendimento, qualquer um olhava, mas era nível estadual. Por que não fazer, né? Eu acho que é tão importante essa transparência para a população entender como está o endividamento da prefeitura, onde vai ser o investimento, quanto está se investindo em educação, se nós estamos melhorando com esse investimento na educação, porque esse acompanhamento é muito necessário para dar o respaldo da população que paga essa conta toda. A Carol ali estava falando a respeito do portal Transparência, que de transparente, na minha opinião, só tem um nome, porque não dá para achar nenhuma informação lá. Eu lembro que a Vanessa, que também está nos acompanhando aqui, ela jogou num grupo de WhatsApp do Novo uma reportagem que mostrava que foi feito um levantamento comparando portais de transparência de vários municípios. Isso foi há uns 3 anos atrás. E Jaraguá estava na última das posições em termos de transparência de fato, em acesso à informação. Quem já acessou o portal Transparência de Jaraguá sabe que é muito difícil você ter acesso aos dados. E de lá para cá, a prefeitura na época só deu uma desculpa, dizendo que não concordava com a nota, mas nada foi feito. Mas não precisa de pesquisa, não precisa de levantamento, só você entrar no portal Transparência e querer acesso a alguma informação, você não vai ter. Então, se de fato transparência, divulgação fosse prioridade para a atual legislatura, para o atual mandato, a gente deveria ter uma reforma do portal Transparência, que não é uma questão de investimento, de gasto, porque a prefeitura tem equipe competente interno para fazer essa reforma, é só uma questão de querer, e querer é o que não está acontecendo. Esses dias eu entrei ali, eu fiquei em looping, eu clicava em cima e aí ele trazia uma nova tela, daí eu clicava em cima, ele trazia uma nova tela, eu fiquei ali algum tempo tentando entrar, acessar o dado necessário, mas não consegui. Ô, Leandro, só deixa eu fazer outro questionamento que a gente acabou não abordando aqui. A Carol falou também sobre proibição de cargo comissionado por indicação de partido político. Já vieram te procurar, querer alguma coisa? Agora que tu está na época de coligações, como é que tu vê esse tipo de indicação por outros partidos? Como é que está sendo esse acesso? Tem algum partido te procurando, pedindo algum cargo? Então, Livramento, política a gente faz através de conversa e a gente tem que conversar com outros partidos, isso é política, não é politicagem, né? Então a conversa, até porque depois de eleito vamos estar todos juntos, então é preciso manter esse diálogo constante. Agora, não adianta a gente fazer, vieram pessoas conversar conosco, só que a gente disse muito claro, a nossa forma de atuação é assim, é processo seletivo. Quem quiser vai entrar, bota o nome à disposição do processo seletivo. Ah, mas não tem garantia? Não tem garantia. Né? Não, a gente não faz, não dá, não é o toma lá da cá, não tem combinados, não tem nada disso. Quem quiser
Vale lembrar que o Novo não faz coligação, principalmente porque o Novo é o único que não usa o fundo eleitoral e o fundo partidário, que esse ano está gastando 2,9 bilhões de reais do nosso dinheiro distribuindo para partidos políticos. E o Novo é o único 100% que não usa os dois recursos. Então, para que se coligar? Né? A gente não tem velocidade, a gente tem qualidade, a gente quer fazer um trabalho consistente a longo prazo. Então, a gente sabe que, Leandro, mas é mais difícil, né? Você teria chance de ir mais rápido, mas eu acredito, não sei você que está né, nós que estamos frente a frente com a população está muito mais informada quanto os políticos acham. Ela sabe muito bem quem utiliza dinheiro público, usa dos privilégios, usa das regalias que tem. Então, logo, logo vamos ter muita surpresa por aí. O David tá falando para eu deixar você falar. Pô, David, 2 políticos falando em live, cara, o que tu esperava? É um querendo falar mais que o outro. E ainda mais sobre um tema revoltante como esse, né? A gente quer falar, quer expor, porque as pessoas acabam não sabendo a respeito de tudo isso, né? Então, enfim, desculpa se eu falei demais. Não, mas eu ia só comentar, porque assim, a gente aqui em Jaraguá do Sul já teve carro oficial para o prefeito, não sei se tu lembra disso, mas tinha um maré, né? Por incrível que pareça, ainda era um maré. Então, imagina na hora de vender, né? Como é que foi vender esse maré aí no leilão. Mas o que acontece é que já foi, né, cortado. A gente sabe que aqui o mato, né, já tem um trabalho, mas ainda dá para aperfeiçoar ainda mais, né, Livramento? E por isso que nós estamos chamando atenção. Mas essa eterna vigilância é preciso, porque, para ter uma ideia, eu gosto muito desse exemplo, o Matheus Simões, lá quando assumiu em Minas Gerais, mas é uma grande cidade, mas, poxa, ele tinha direito a 23 assessores e 2 carros oficiais com motoristas. Olha só, um vereador. 4 mil para Correios. Olha só, gente, é muito preocupante e é por isso que a gente precisa se interessar, estar vigilante, estar acompanhando, porque não podemos né, abaixar a guarda. Precisamos sempre da população presente. Mas eu não gosto de ser chato, mas tem que cobrar, porque quem paga essa conta toda somos nós. Então tem que cobrar sim, pedir explicação. É lógico que também precisa de respeito, né, Livramento? Não é porque as redes sociais aproximam que tem que faltar com respeito, é preciso ter respeito. E mais, assim como também o mandatário precisa ter respeito nas respostas para a população. Leandro, a nossa live está chegando em 1 hora, acho que vai cortar. Eu vou me despedir bem rapidinho, quero te agradecer por essa. E eu acho que isso aí, daqui a pouco vai dar 30 segundos. Mas também quero agradecer você, Livramento, né? Primeiro, acho que todo mundo que coloca o nome à disposição tem um crédito extra lá no céu, porque, assim, é por amor mesmo, porque a gente ganha, a gente acabou acaba tendo que investir tempo do trabalho, né, da família, a gente traz muita gente junto, mas é porque a gente quer fazer mesmo uma mudança para a nossa população. E a gente vê que somente colocando pessoas com predicados, com realmente boas referências, com boas atitudes, que nós vamos fazer essa mudança. Então, parabéns por aceitar esse desafio como pré-candidato aí do Partido Novo. E vamos lá. Está só começando, né? Esse ano vamos com tudo. Vai dar bom. Obrigado para todo mundo que nos assistiu também. Ana, Karen, Vanessa, Eurides, Caroline, Cirlei, Thalissa, minha namorada, um beijo. Quem mais? Tem um monte de gente aqui. Todo mundo. E vale lembrar, né, Livramento? Quem te segue e não me segue é @LeandroSchimekelG. E quem está me seguindo que não segue é Rodrigo_Livramento, é isso? É isso. E o David também, que pegou no meu pé ali, um abraço também. David, se precisar falar um pouquinho mais, manda o direct lá que a gente continua a conversa. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu, aí, uma boa semana a todos. Vamos para cima. Abraço. Fechou, valeu, obrigado.